Bom, boa noite, meus caros, minhas caras. Vamos começar mais uma sessãozinha ainda com Platão. Aí, como eu estava dizendo para os colegas antes da gente começar a gravação, né? A minha ideia é terminar hoje o Platão, tá? Não que eu não goste de Platão, mas a gente está lendo Platão há bastante tempo, né? Uma overdose de Platão. Gente, vocês já leram Platão também no primeiro ano, imagino. Então, é bom a gente ver outras coisas também, né? Enfim, por mais que eu goste de ler Platão, é uma leitura... Pronto, toca o telefone, só um segundo. Claro, né? Oh, meu Deus. Só um segundo, gente. Perdão, gente. As coisas acontecem, né? Bom, onde é que eu estava dizendo, então, né, que, assim, enfim, por mais que eu goste de ler Platão, né, não é a minha praia, eu conheço mais filosofia moderna, a área que eu estudo mais, né, a área sobre a qual eu escrevo, então, passar para os modernos é sempre uma alegria também, né? Já demos... Platão tem muito a dar ainda, mas a gente pode mudar um pouco os temas e avançar um pouco, né? Até uma coisa interessante que vocês vão perceber, né, é como eu estou tentando mostrar, utilizar uma série de conceitos, né, para ler o Platão, encontrar esses conceitos em Platão, mas o objetivo é também, daqui para frente, tentar colocar em xeque várias teses que a gente vem aceitando a partir do Platão, né? Por exemplo, a tese de que conhecimento se limita àquilo que é universal, necessário e, portanto, a priori, né? Quando a gente começa a ler os modernos, né, eles começam a desenvolver uma teoria do conhecimento empirista, onde os sentidos são justamente o ponto de partida e o fundamento do conhecimento, em contraste com esse modelo que a gente está encontrando no Platão, né? Duas coisas que a gente já encontrou, né, que a gente está vendo aqui no TT, e outra coisa que vocês conhecem, seja porque eu já mencionei nas aulas, seja porque vocês encontraram lá quando a gente estava estudando lógica, eu falei um pouco sobre teorias da verdade, né? É a ideia de... Primeiro, a ideia de conhecimento como crença verdadeira justificada, e depois a teoria da verdade como correspondência, né? E também a ideia metafísica e epistêmica de realismo, nas suas várias formas, né? Esses três temas, crença verdadeira justificada, teoria correspondencial da verdade e realismo metafísico e epistêmico, né? Eles colocam vários problemas. Normalmente, dentro do framework, né, dentro do pano de fundo, a estrutura do pensamento ocidental clássico, por exemplo, dos medievais, você tem uma associação, uma ligação direta entre teoria da verdade como correspondência e conhecimento como crença verdadeira justificada, né? A verdade do conhecimento e a justificação do conhecimento estão ligados, de certa forma, ou parecem estar ligados à ideia de que a justificação última é a correspondência com o mundo real, é a possibilidade de você checar o conhecimento em relação ao mundo real, né? Mas quando a gente começa a ler os modernos, vários dessas pressuposições, desses pressupostos, eles vão mudando, né? Ou pelo menos eles se tornam muito mais matizados, né? Por exemplo, a gente não falou ainda do ceticismo, pelo menos não demoradamente. Eu apontei algumas coisas aqui e ali, quando falo do relativismo, por exemplo, mas a gente não entrou ainda no ceticismo. O ceticismo é um tema que, embora esteja presente na filosofia antiga, ele reaparece com muita força no começo da filosofia moderna, né? Por exemplo, vocês podem ler o livro do Richard Popkin, que se chama A História do Ceticismo, de Erasmo A. Spinoza, que justamente mostra o papel que o ceticismo tem no surgimento da filosofia moderna, né? Examinando uma série de autores, o Montaigne, o Vives, Sanches, enfim. Bom,
O ceticismo, uma das formas básicas do ceticismo é o ceticismo acerca do mundo externo, né? Você se lembra que a gente viu aqueles argumentos da simulação, da Matrix, e assim, do cérebro num balde, do sonho? Todos eles, de certa forma, colocam uma forma de ceticismo em relação ao mundo externo, ou seja, a ideia de que a gente não tem como provar que o mundo que a gente está percebendo e no qual nós vivemos seja real, de fato, e não uma ilusão, uma simulação, um produto das minhas ideias e assim por diante, né? E Descartes, por exemplo, tenta oferecer uma resposta para o ceticismo acerca do mundo exterior. Os argumentos éticos cartesianos são lidos em grande parte, ou em boa medida, como sendo argumentos sobre para o ceticismo sobre o mundo exterior, sobre o mundo externo, né? Bom, mas o critério de verdade com o qual Descartes vai trabalhar é um critério que, como eu leio, tá? Não é um ponto pacífico, mas como eu leio, não só eu, outros estudiosos, Descartes leem, né? É um critério que não é correspondencial, mas que é coerentista, né? Porque se você coloca a clareza e a distinção das nossas representações, das nossas ideias, como sendo o critério de verdade, ele é um critério interno, ele é um critério onde é a coerência entre as minhas várias ideias que garante a verdade do todo. Então, apesar, ele não tem uma concepção correspondencial de verdade. Spinoza, a mesma coisa. O critério de verdade do Spinoza é a adequação, né? A adequação das ideias consigo mesmo, dos conceitos consigo mesmo, né? É uma espécie de elaboração do conceito de clareza e distinção cartesiano, né? Mas também, como eu leio, não é ponto pacífico mais uma vez, mas muitos concordariam com o que estou dizendo, é uma versão coerentista da verdade. Então a gente começa a ter essas oscilações, né, que justamente vão impulsionar a reflexão epistemológica para frente, né? No caso do Kant, vocês vão aprender que para ele conhecimento continua a ser conhecimento universal e necessário, né, como era para os antigos, para Aristóteles. Nós temos um tipo de conhecimento do mundo sensível que não é necessário, mas a definição que ele dá de conhecimento ele define conhecimento como sendo vou simplificar bastante, tá? A união entre uma intuição e um conceito que a ela corresponde, uma intuição que é dada ou a priori, espaço e tempo, ou na experiência, e um conceito que é adequado, que, digamos assim, casa com essa intuição. Conhecimento nada mais é do que essa junção correta, junção adequada entre uma intuição e um conceito que lhe cabe, que a gente exprime em um juízo, tá? Isso pressupõe uma versão de a verdade como correspondência? Bom, é uma questão difícil, mas a outra questão seria, isso corresponde ou é uma reelaboração da teoria do conhecimento, da definição de conhecimento como crença verdadeira justificada, ou quando Kant coloca nesses termos, ele está simplesmente reformulando de modo completo o problema do conhecimento? É uma reviravolta ou é um redirecionamento, digamos assim, que o Kant propõe? Então, a gente vai encontrar esses vários desenvolvimentos, né, esses vários caminhos que a filosofia moderna vai permitir a gente encontrar. Então, a ideia, né, é que depois que a gente termine de ler o Teeteto, a gente já passe para esses autores, né, o Descartes, o Hume ou Locke, ou talvez o Berkeley, não sei, mas enfim, dos chamados empiristas, e depois o Kant, tá? E a gente vai recuperar, então, tudo que a gente já encontrou no Descartes. Qual delas, Cristina? União do quê? Da intuição e do intuição e conceito? Isso, sobre o que o Kant fala. Tá. Então, eu não vou dar uma aula sobre Kant aqui, porque a gente vai estudar bastante o Kant, tá? Mas o primeiro ponto importante sobre o Kant, tá? Assim, o Kant, ele coloca a reflexão epistêmica em um patamar ou em um lugar diferente daquela que os autores anteriores colocaram, tá certo? Os autores anteriores, desde Platão até Descartes e assim por diante, né, eles pressupõem que existe o conhecimento e se perguntam, bom, como é que eu posso obter a certeza no conhecimento, né? Como é que eu posso dizer que esse conhecimento é conhecimento mesmo, né?
tema lá do poema do Teteto, tema lá das meditações. O Kant vai propor uma reflexão epistemológica que parte das ciências, que parte do conhecimento dado. Então, ele não se pergunta como é possível adquirir certeza do conhecimento. Ele parte do fato do conhecimento e se pergunta, bom, se isso é conhecimento, como é que eu cheguei até aqui? Ou, em termos kantianos, se isto é conhecimento, o que é que torna esse conhecimento possível? Quais são as condições de possibilidade para que esse conhecimento exista? O que é que um ser humano, o que é que um sujeito que conhece, um sujeito cognoscente, tem que ter para que o conhecimento seja possível? Quais são os modelos de conhecimento para o Kant? Né? Vocês já devem estar com um chute encaminhado na língua de vocês. O primeiro deles, obviamente, é a matemática. Né? Nisso, Kant não escapa dessa grande tradição ocidental, na qual a matemática é um modelo de conhecimento. Mas o outro modelo de conhecimento que ele toma como ponto de partida é a física newtoniana. Tá? A nossa mecânica clássica, a mecânica que vocês aprendem lá na escola, as 3 leis, a ação e reação, gravitação universal, e agora o terceiro me escapa, tá? Enfim, a mecânica, a física newtoniana, então, é um outro modelo. Então, ele toma como modelo de conhecimento, de um lado, a matemática, especialmente a geometria euclidiana, do outro, a física newtoniana, tá? E a união da matemática com a física, né, que explica o tremendo sucesso das ciências, né? O Kant é um filósofo da ciência moderna, da ciência da revolução científica, da ciência que até hoje que chegou até hoje, que nos traz computadores, foguetes para a Lua e carros elétricos e assim por diante, né? O Kant, ele constrói a sua reflexão sobre a ciência dada, sobre a física dada e sobre a matemática dada, tá? E ele se pergunta quais são as condições de possibilidade dessa ciência. O que torna possível ter esse conhecimento? E aí a resposta que ele vai dar é que aquilo que torna possível ter isso... Quais são as duas respostas clássicas? A resposta platônica, eu tenho em mim conceitos a priori que tornam o conhecimento possível, ideias ou o que quer que seja, tá? Uma resposta a priori, uma resposta, se vocês quiserem, não é a mesma coisa que a priori, tá? Mas inatista, internalista, tal, o que vocês quiserem. E do outro lado, o grande concorrente, né? É você dizer que todo conhecimento vem da experiência. São as duas opções que a gente tem lá, inclusive, no começo do TT. Né? Então, existia uma espécie de dilema no conhecimento, quer dizer, olha, ou o conhecimento vem da experiência, ou o conhecimento vem do sujeito, vem de algo... Pronto, agora o cachorro começa a latir. Vem de algo que está no sujeito. E o que o Kant vai fazer vai ser dizer que uma forma de entender essa bifurcação é falar de bifurcação ou o garfo, né, de Hume. O Hume fala, olha, todo o nosso conhecimento diz respeito a relações de ideias, a priori, ou questões de fato, né, a posteriori, da experiência, né, e se não é nenhum dos dois, não é conhecimento. Questões de fato é basicamente lógica e matemática, experiência é todo o resto. O problema do conhecimento de experiência é que ele não tem valor universal, o problema do conhecimento universal é que ele é abstrato e não se aplica à realidade. Né? O dilema, o garfo de Hume. O que o Kant faz é mostrar que a gente pode conceber o conhecimento de uma terceira forma, digamos assim, onde você justamente tem sempre o concurso, né, a ligação entre um elemento que é fornecido pelos sentidos e um elemento que é fornecido pelo sujeito, tá? Vocês se lembram que nosso último encontro, se eu não me engano, eu cheguei a falar, né, de como a ideia de conhecimento como percepção está ligada a uma separação clássica entre fontes do conhecimento, né? A razão, o entendimento de um lado, a fonte a priori do conhecimento, e a sensibilidade, né? Enfim, os sentidos, a fonte a posteriori do conhecimento. O que o Kant vai dizer é que o conhecimento é sempre uma união desses dois elementos. O conhecimento vindo meramente da experiência, ele é cego se ele não for ordenado, classificado, categorizado pelos meus conceitos, né?
E o conhecimento meramente conceitual, o conhecimento lógico, matemático, o conhecimento, por exemplo, do princípio de não contradição e assim por diante, ele é vazio, porque ele não me permite tomar, né, agarrar à realidade, me referir à realidade. Então, o que o Kant vai dizer é que a gente tem esses dois elementos heterogêneos, conceitos, né, que estão em nós, ou que são produzidos por nós a partir da experiência, e os dados, os sentidos, tal, que ele chama de intuições. Dados, os sentidos não são exatamente intuições, quando a gente for ler o Kant vai ver isso, mas por enquanto tá bom. As intuições de um lado e os conceitos do outro. Eu tenho conhecimento quando esses dois, digamos assim, se combinam na realidade. Então, por exemplo, meu conceito de triângulo representa conhecimento, permite fazer juízos verdadeiros de conhecimento, porque eu posso construir o meu conceito de triângulo independentemente da experiência. O meu conceito de cachorro representa conhecimento, quando eu digo isso é um cachorro, e tem um cachorro na minha frente, por quê? Porque eu construí esse conceito na experiência e eu aplico ele na experiência. E aí tem um terceiro tipo de conceito, que é um tipo muito particular de conceito para o Kant, que são as categorias. E essas categorias são, digamos assim, superconceitos, conceitos tão gerais que se aplicam a qualquer coisa, né? Por exemplo, qualquer que seja a minha experiência sensível, eu posso apontar para ela e dizer que é um algo. Então, esse conceito de objeto, esse conceito, para ser mais específico, de substância, por exemplo, sempre alguns conceitos associados a isso, fazem parte de qualquer experiência. Outro conceito que, para o Kant, faz parte de qualquer experiência, embora não derive da experiência, como mostrou, como provou o nosso amigo Hume, é o conceito de causa. Então, quando eu penso, por exemplo, um objeto físico qualquer, eu penso ele sempre submetido necessariamente por as intuições puras, que são outra coisa que eu não falei, que a gente for ver o que a gente vai estudar, no espaço e no tempo. Eu não posso conceber uma xícara, a não ser que ela esteja no espaço e no tempo. Tentem conceber uma xícara fora do tempo, a xícara desaparece. Tentem conceber uma xícara fora do espaço, não sobra xícara, não há xícara possível fora do espaço. O espaço e o tempo são formas necessárias da minha representação dessa xícara. Mas também a causalidade, ou a substância. Por que quando eu falo esta xícara, vocês olham para esta xícara e não olham para toda a minha tela e as manchas no quadro que está atrás de mim, e o branco da parede, e assim por diante? Porque vocês identificam, através da categoria de substância, uma unidade que está sendo dada aqui, neste objeto aqui. A gente também pensa isso como sendo submetido à causalidade, né? A gente não pode pensar uma xícara sem que ela esteja submetida às regras de causalidade. Vocês sabem que se eu soltar essa xícara, ela vai cair, ela não vai ficar parada sem que nada aconteça. Se eu esquentar essa xícara, o líquido dentro dela vai ficar quente. Todos os objetos da natureza, toda a realidade fenomênica, portanto, está submetida a esses conceitos. Portanto, para Kant, conhecimento só existe quando eu tenho a associação entre uma intuição dada pela experiência, ou, no caso das intuições puras do espaço e do tempo, por mim, né? E conceitos, ou dados pela experiência, ou produzidos, né, de modo a priori, presentes de modo a priori na minha estrutura cognitiva. Tá? Então, para Kant, conhecimento é sempre a união dessas duas coisas. Um sem o outro é capenga, né? A citação famosa está, se eu não me engano, em B75, segunda edição da Crítica, página 75, né? Conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Por que conceitos sem intuições são vazios? Porque eles não se aplicam a nada na realidade. O conceito Deus, por exemplo, não tem uma intuição na realidade que corresponda a ele. Não tem nada na minha experiência que possa corresponder ao conceito de Deus. O conceito de Deus é, então, um conceito, de certa forma, estou simplificando um pouco, né? Depois ele tem outra função no Kant, mas vazio, tá? A mera experiência, os meros dados sensíveis, eles são cegos. Um ser que apenas sente o mundo, que apenas recebe aquilo que o Kant chama a multiplicidade originária, né, ou o múltiplo originário dos sentidos, que ele concebe como ser um caos de impressões,
Imagine que a gente olha para o mundo, que a gente percebe o mundo, mas não tem conceitos, não tem regras para unificar aquilo que a gente está percebendo. Que a gente não tem regras, por exemplo, para separar a minha cabeça, o professor do resto do fundo, né? A imagem do fundo e assim por diante. Tudo seria um caos indeterminado, né? Intuições sem conceitos são cegas. Para que esse caos determinado comece a fazer sentido, eu tenho que ser capaz de identificar regularidades, unidades, apontar um isto, um algo, submeter ele a relações causais, né? Ou seja, para Kant, todo conhecimento é constituído sempre pela união de intuições de um lado e conceitos do outro. Isso é bastante revolucionário, tá? Vocês vão encontrar isso, por exemplo, nos manuais, com uma simplificação errada, tá? Porque, na verdade, o Kant está pensando em muitas outras coisas, além de racionalismo e empirismo, tá? Mas, muitas vezes, você vai encontrar o pessoal dizendo, olha, a filosofia moderna colocou um impasse entre empirismo de um lado e racionalismo do outro, e Kant fez uma síntese entre racionalismo e empirismo. Não, Kant não fez uma síntese, né? Porque o Kant simplesmente propôs uma revolução no modo de conhecer, o que ele chama de uma revolução análoga àquela de Copérnico, né? Ele propõe inverter o modo de pensar o conhecimento e, portanto, também inverter os, digamos assim, os pontos de partida clássicos a respeito do conhecimento. Mas é isso, tá? Que o Kant diz, tá? Para Kant, conhecimento é a união de intuições e de conceitos. Um só sem o outro não me dá nada, tá? É claro que isso tem consequências para que tipos de conhecimento ele admite e assim por diante, né? Uma das consequências disso, não preciso dizer para vocês, né, é que a metafísica não é conhecimento. Na metafísica a gente não tem intuições, né, porque a gente não tem intuições intelectuais. O único ser que tem intuições intelectuais é Deus, que é capaz de criar aquilo que ele imagina se torna real. Nós não temos essa capacidade, né? Então, como nós não temos intuições intelectuais e como nós só podemos conhecer quando fazemos corresponder conceitos às nossas intuições, então a metafísica, em sentido clássico, a metafísica transcendente, que diz o que é o ser, o que é a alma, o que é o mundo, como uma totalidade e assim por diante, é impossível. O que resta é uma metafísica da experiência, que justamente tenta mostrar quais são as grandes regularidades, né, as grandes categorias que permitem descrever a experiência, né? Então, é uma mudança, é uma revolução, porque, de fato, não simplesmente dá uma resposta nova a antigos problemas, né, mas vira totalmente a mesa, porque ela coloca os problemas de forma nova e faz com que muitas respostas antigas se tornem inadequadas, né? Então, esse é o papel do Kant. O Kant é importante, né, porque ele é o ponto de virada na história da filosofia. Tem um antes de Kant e depois de Kant. Vocês já ouviram que, eu acho que é o Lucien Goldman que falava isso, né? Ele dizia que é possível filosofar contra Kant, com Kant ou contra Kant, mas não sem ele, né? Depois do Kant, a gente não tem muito como escapar do Kant, como escapar da filosofia kantiana, seja para superá-la, rejeitá-la, criticá-la, seja para aperfeiçoá-la, ir além, tomar aquilo que ela tem de valioso e seguir em frente. Beleza? Bom, mais alguma coisa, gente? Obrigada, professor, ficou bem claro. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu quero que a gente leia um pouquinho o texto, tá? Deixa eu achar aqui. Cadê? Pronto, sumiu. Achei. Eu não quero aqui, estou aqui no... Aumentar um pouquinho, isso. Não, não tanto. Assim. Bom, vocês se lembram, né, que a gente leu, então, aquelas passagens em que ele comentava sobre o conhecimento como percepção, né? O Peter estava tentando responder e dizer que conhecimento era percepção, tá? Eu já comentei várias coisas sobre isso, não vou
Tinha muito mais coisa que poderia ser dita, mas eu não vou retornar aquilo, tá? Depois tem uma longa passagem que começa aí, onde aparecem dois temas, tá? Um tema que é a possibilidade do juízo falso, né? E uma das consequências que o Platão tira que o Sócrates tira do relativismo, tá? Ou da identificação de conhecimento com a percepção, é que o juízo falso seria impossível, né? Essas coisas estão sempre mudando. Eu não posso dizer nunca que algo não é, porque algo, quando eu digo não é, já se tornou outra coisa, tá? Pode parecer que é o mesmo problema de você afirmar algo sobre o que está constantemente em fluxo, mas é ligeiramente diferente, porque a negação tem uma função lógica diferente, né? A negação, por exemplo, a gente usa quando a gente faz negativas existenciais, diz que certas coisas não existem, né? E uma das consequências de você admitir o relativismo daquela versão protagórica, né, para o Platão, para o Sócrates, seria que você teria que dizer que todos os juízos são verdadeiros ou todos os juízos são falsos, porque não haveria possibilidade de você jamais dizer com sentido uma existencial negativa, dizer, por exemplo, que unicórnios não existem ou que qualquer outra coisa não existe, né? Por quê? Por causa do eterno fluxo e assim por diante, tá? E a segunda passagem, que é muito extensa, que eu acho que ocupa em tamanho a maior parte do diálogo, que é mais ou menos aqui, 187, por lá, até 200 e pouco, né? É justamente a discussão do conhecimento como sendo opinião verdadeira, sem a justificação, sem o que é o logos, sem a justificação racional, certo? E eu não vou ler a longa digressão do Platão, tá? A longa discussão que o Platão faz, mas os argumentos contra isso são argumentos bastante que podem ser reconduzidos a forma de argumentação bastante simples, tá? O ponto é, se eu tenho uma opinião verdadeira, isso não garante que eu possa identificar essa opinião verdadeira com conhecimento. Ele dá uma série de exemplos, então, de pessoas que têm opiniões verdadeiras, né? O poeta que imagina uma coisa, o juiz que se deixa convencer da inocência ou da culpabilidade de alguém por aquilo que o advogado disse, né? E que, digamos assim, acertam na verdade. Eles têm uma opinião e essa opinião é verdadeira. Mesmo assim, isso ainda não é conhecimento. E por que que não é conhecimento? Porque a justificativa que eles dão para isso é inadequada. Se você perguntar para o poeta por que que ele acha que aquilo é verdadeiro, ele vai dizer que é porque o daimon falou para ele, porque a musa falou para ele, porque a inspiração divina entrou nele, né? Como um sopro e fez ele falar isso, tá? Os oráculos, pitonisas, adivinhos e assim por diante, né? Videntes lá da Grécia, mesma coisa, né? Eles podem acertar, mas a gente não vai dizer que eles têm conhecimento. No caso do exemplo do advogado, isso retoma uma discussão que também tem no texto, que eu comentei com vocês, que a gente não chegou a ver, que tem a ver lá com os sofistas, com a vida filosófica, a sabedoria e o mero conhecimento, né, em sentido mais fraco, né? Bom, e ele usa o exemplo do advogado, por quê? Porque o modelo do advogado porque os advogados, na verdade, são um modelo de sofistas, né? São quase sofistas profissionais contratados para defender alguém no tribunal. E o ponto do Platão é, olha, lembre-se das nossas aulinhas de lógica, né? Teve uma aulinha que eu expliquei para vocês a diferença entre lógica ou lógica formal, né? E retórica, ou teoria da argumentação. Eu dizia, olha, a lógica se preocupa com a verdade, a retórica se preocupa com a verossimilhança. Não precisa ser verdade, mas precisa que a minha audiência considere que aquilo é verdadeiro, é razoável, tá? A retórica tem a ver não com a demonstração, isso é com a prova lógica a partir de princípios, de premissas que são verdadeiras, mas com o convencimento, né? Com eu ser capaz, eu ser bem-sucedido em levar a minha audiência a acreditar naquilo que eu quero que ela acredite, a tomar por verdadeiro aquilo que eu quero que ela tome por verdadeiro, independentemente se é verdadeiro ou não.
Uma argumentação lógica é bem-sucedida quando ela parte da verdade e chega na verdade. Uma argumentação retórica é bem-sucedida quando ela parte da verossimilhança e chega no convencimento, no assentimento do interlocutor, com o interlocutor falando, sim, eu concordo com você, você tem razão, né? E esse dizer, você tem razão, obviamente, é independente da verdade, tá? Então, o ponto do Platão, nessa argumentação assim, do advogado e assim por diante, né, é justamente esse, né? Eu posso convencer por motivos que nada tem a verdade. Se isso por acaso corresponde à verdade, eu não posso mesmo assim chamar de conhecimento. Por quê? Porque, obviamente, há casos em que eu posso fazer o mesmo caminho e chegar a conclusões que são falsas, né? E não teria sentido eu chamar aquilo de conhecimento, né? Então, veja, o conhecimento, a mera opinião verdadeira não é conhecimento, por quê? Porque, por um lado, falta um aspecto positivo, né, que é a justificação para que aquilo lá se torne conhecimento, e, por um lado, negativamente, por quê? Se eu definir conhecimento como opinião verdadeira sem apelo à justificação, eu posso me convencer de que é conhecimento algo que não é conhecimento, algo que é falso, né? Então, eu tenho, na ideia de opinião verdadeira, a própria possibilidade da sua negação, a possibilidade da sua contradição. Por quê? Porque justamente falta esse terceiro elemento, né? Que é, então, a justificação, tá? E veja, por exemplo, que a passagem que está aberta aqui bem na minha frente, depois vocês vão lá ver, né? Mas está então na página 80 do PDF que eu passei para vocês. O Teteto percebe, né? Ele está justamente discutindo esse tipo de argumento socrático contrário ao relativismo e que, segundo ele, implica a não possibilidade de juízo falso, né? Vejam aqui na página 80. Dizer que toda opinião, Sócrates, não é possível, visto haver opinião falsa, mas pode bem dar-se que conhecimento seja a opinião verdadeira, o que formulo à guisa de resposta, né? Bom, aí é a passagem que eles começam a discutir, então, se o conhecimento é opinião verdadeira. Eles viram que o conhecimento não pode ser só opinião, porque eu posso ter opiniões falsas, né? Agora, então, talvez o conhecimento seja opinião verdadeira. Ele vai dizer que não é, e a gente vai, então, com esse tipo de argumento, e a gente pode passar, então, eu quero passar, então, a passagem lá em que ele começa a discutir o conhecimento como crença verdadeira justificada, que está mais ou menos lá em 201, alguma coisa. Aqui, acho que eu marquei aqui. Ó, marquei. Isso aqui está, então, em 200A, 201 começa, 200D, né? Vamos ler algumas coisas aqui dessa passagem. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias, curiosidades? Não? Então, vejam essa passagem, tá? Então, para começar, que diremos mais uma vez que seja conhecimento? Pergunta o Sócrates. Pois estou certo de que não vamos parar aqui, né? Bom, e aí então, o Teteto dá a resposta que diz: opinião verdadeira é conhecimento. O pensamento certo está isento de erro e tudo que sai dele é belo e bom, né? A pergunta, agora eu acho que foi do Lucas, né, que fez lá no comecinho, né? Ó, o belo e o bom aí. E olha como eles sempre andam juntos, né? Opa, o que eu fiz aqui? Só um segundo. Aqui eu pulei para trás. Espera aí, gente, que eu perdi aqui a página. Achei. Tá. Blá, blá, blá. Uma arte inteirinha está dedicada
para examinar, né? Oh, por que está indo? É isso que eu quero. Então, vamos lá, vamos ver se não pula agora. Então, aí ele fala, né? Aí aparece, mais uma vez, o exemplo dos advogados, né? Aquele que eu estava falando para vocês. Os juízes são persuadidos, blá, 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 tá? Aí, lá embaixo, na página 102 do PDF da gente, aparece a seguinte passagem. Sobre isso, Sócrates, esquecer-me o que vi alguém dizer, porém agora volto a recordar. Veja aí a ironia, né, que o Sócrates está colocando, né? Vocês que leram Mênon sabem muito bem que a associação entre conhecimento e recordação ou reminiscência é fundamental para Platão e que aprender é basicamente recordar-se, ensinar-se, portanto, também é trazer à tona as lembranças. Disse-me essa pessoa que conhecimento é opinião verdadeira acompanhada de explicação racional e que sem esta deixava de ser conhecimento, né? Quem disse? Não sei, mas alguém fez ele se lembrar disso, né? Alguém ensinou para ele. Então ele tem agora supostamente conhecimento. E vejam aqui como aparece. Conhecimento é opinião verdadeira acompanhada da explicação racional, tá? Como eu disse, essa explicação racional é a tradução de logos, tá? E como vocês se lembram das aulinhas de lógica, como vocês devem ter ouvido nas aulinhas de filosofia antiga, lá o ano passado também, como eu já falei para vocês, né? Logos é daquelas palavras que a gente precisa de um dicionário inteiro só para traduzir aquilo que ela significa. Ela pode significar inúmeras coisas diferentes, tá? Agora, provavelmente uma coisa que está, digamos assim, no significado de logos quando Platão usa e que não necessariamente está no conceito de justificação quando a gente usa, é que o logos é essencialmente um discurso, uma narração, uma narrativa, tá? Está na moda falar de narrativa hoje, nas traduções de narrativas, uma das origens da palavra narrativa é um dos significados em grego da palavra narrativa em grego pode ser traduzido por logos, tá? Então, logos tem a ver com você explicar com palavras, tá? Mas, obviamente, é uma explicação que não é a mesma explicação dos advogados, dos sofistas, né? Porque não é uma explicação meramente retórica, não é meramente um jogo de palavras, tá? Mas é justamente um discurso que mostra a razão, e por isso é a explicação racional. Logos é traduzido também por razão, tanto que ratio, a palavra de onde vem razão, é originalmente um conceito matemático, a razão entre dois números, a proporção entre dois números, que corresponde exatamente ao grego logos. Um dos significados de logos em grego é a proporção, né, entre dois números, que aparece, por exemplo, na palavra logaritmo, os logaritmos do Napier, que vocês adoravam estudar quando estavam lá no colégio, tá? Mas então, tem tudo isso nessa ideia de explicação racional. E veja, então, como é que o Carlos Alberto Nunes opta por traduzir o termo logos por essa expressão, explicação racional. Veja que ele não diz justificação. Por que ele prefere explicação? Eu suponho que é porque explicação remete a essa ideia de oralidade, de diálogo, né, de discursividade. Você explica falando para alguém, como eu estou explicando aqui para vocês. Não é qualquer tipo de explicação, né? Não é explicação sofística, mas é explicação verdadeira, aquela com um logos, né? Então, se logos é razão, se logos é racionalidade, é uma explicação racional, tá? A ideia é essa. Alguns textos vão simplesmente deixar no original e não traduzir, colocar simplesmente logos, né? Outras traduções vão colocar discurso, tá? Às vezes até discurso argumentativo, né? Por quê? Porque tem essa ideia de oralidade, explicação, e tem essa ideia de logos, logistique, racionalidade, né? Lógica,
tá? Enfim, deixa eu ver aqui na secçãozinha que eu tenho aqui se eu acho a tradução. Isso aqui está em 201D, né? D. Vejam só, deixa eu ler, eu vou ler aqui essa passagenzinha para vocês que está aqui, tá? A tradução brasileira, e depois eu vou ler dessa tradução aqui, que é a tradução, que é uma tradução francesa feita pelo Émile Chambry, que é um tradutor conhecido do Platão, do começo do século, mas já tem várias traduções que corrigem a dele, porque a dele era muito liberal, digamos assim, era pouco literal, mas muitas gerações de platonistas se formaram com ela. Mas vejam como é diferente, como se a gente quisesse estudar Platão a sério, a gente teria que entrar no texto grego para tirar as dúvidas e assim por diante. Vamos ler, eu vou ler primeiro essa aqui, do Carlos Alberto Nunes, depois vou traduzir literalmente a tradução para vocês pegarem que há diferenças de sentido, né? Então ele diz: disse-me essa pessoa que conhecimento é opinião verdadeira, acompanhada de explicação racional, e que sem esta deixava de ser conhecimento. As coisas que não encontram explicações não podem ser conhecidas. Era como ele se expressava, sendo que, ao revés disso, ao invés disso, objeto de conhecimento, todas que podem ser explicadas. Tá? Já volto para essa passagenzinha, mas vejam como é diferente a tradução que eu tenho aqui. Tá? Eu fico velho, eu tenho que ficar afastando, à noite eu tenho que ficar afastando o livro, porque as letrinhas são muito pequenininhas, assim eu consigo focar. Vejam. Ele dizia que a opinião verdadeira acompanhada de razão, vejam como ele traduz logos por razão, é ciência. Vejam como ele traduz conhecimento por ciência. Se lembram que lá no começo eu expliquei, né, que conhecimento de fato era o que a gente chamava de ciência, que era conhecimento universal necessário, por isso alguns traduziam simplesmente conhecimento como sendo ciência, né? Bom, aqui a gente tem um caso disso, né? Então, ele dizia que a opinião verdadeira acompanhada de razão é ciência, mas que privada de razão, né? Não explicação racional, mas razão, ela está fora da ciência. E que as coisas das quais não se pode dar razão são incognoscíveis. Essa é a palavra que ele utilizava. E aquelas das quais nós podemos dar razões, né, são cognoscíveis. Tá? Vejam como a tradução é diferente. Vamos tentar tirar a ideia geral disso aí. Qual é a primeira consequência? O que significa essa definição? O que ela implica? Para começar. Bom, a primeira coisa que ela implica para começar é que a mera opinião verdadeira sem conhecimento, sem justificativa, sem logos, sem razão, não é conhecimento. A consequência disso é que podem existir opiniões verdadeiras que jamais podem ser conhecimento. Só é passível de ser conhecimento, de tornar-se conhecimento, aquilo que é não meramente opinião verdadeira, mas opinião verdadeira que pode ser acompanhada de um logos, passível de um logos. Aquelas opiniões verdadeiras para as quais é impossível dar um logos, é impossível dar uma razão, são justamente as coisas que a gente não pode conhecer, tá? As consequências que parece que tem aí é que há uma separação entre coisas que a gente pode conhecer e juízo, verdades que a gente pode conhecer e verdades que a gente não pode conhecer, tá? É interessante que parece aqui que está dizendo que há coisas que são verdadeiras, mas que a gente não pode, de fato, conhecer, não pode, de fato, justificar, mesmo que as consideremos como verdadeiras, mesmo que as tomemos como sendo verdadeiras, tá? E a consequência, então, é que só pode ser objeto de conhecimento aquilo que puder ser acompanhado de um logos, puder ser acompanhado de uma razão, de uma explicação racional.
Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias, tá? Marquem no texto de vocês essa passagem, porque aqui é a passagem central, tá? E o Sócrates, né? E vocês vejam como nos diálogos do Platão há sempre referenciazinhas, né? Se vocês gostam de easter eggs, né? De séries ou de desenhinhos, né? Onde mais tem easter egg na história da filosofia é no Platão, né? Por exemplo, quando ele fala aqui do sonho em troca de outro, né? Tem uma passagem, vocês leram o texto lá, né? Antes, tem uma passagem que ele fala, olha, na verdade, a gente estava num sonho, lá o sonho da percepção, e quando a gente entra para discutir a opinião verdadeira, a gente parece estar em outro sonho, né? Aí o TT está todo contente aqui que finalmente ele tem uma boa definição de conhecimento, né? Mas o Sócrates já começa a cortar as asinhas dele e falar, ainda não, pequeno gafanhoto, né? Você pode estar errado, né? Que vá um sonho em troca de outro, né? E aí, assim, começa uma digressão na qual eu não vou entrar com vocês, tá? Vocês leiam o texto, mas ela é imensa, ela, enfim, já fez correr muita pena, por exemplo, os intérpretes de Platão, tá? Em que ele começa a fazer analogias entre os elementos do conhecimento, as letras do alfabeto, e dizer que, bom, do mesmo jeito que alguém que sabe as letras, ou que sabe ler a sequência de letras, soletrar a sequência de letras, mas não entende aquilo que está sendo dito, não sabe juntá-las, né? Também aquele que simplesmente tem os elementos do conhecimento, mas não sabe uni-los, não sabe qual é o logos, justamente esse discurso, essa razão que une essas coisas disparatadas, né? Ele não tem conhecimento, tá? Assim, por que essa passagem é chata? Primeiro porque ela faz referência ao grego, né? A gente teria que estar lendo o texto em grego para poder ser totalmente adequada, já que o alfabeto que ele usa é diferente, né? Segundo, que ela parece discutindo algumas coisas muito estranhas e muito diferentes, né? Se vocês leem a passagem, no começo, por exemplo, parece que ele está falando do atomismo, né? Parece que ele está falando de elementos físicos, né? E como os elementos físicos se combinam no mundo para formar objetos, né? Ou para impressionar a gente com objetos. E isso remete a quê? Remete à discussão que ele fez, vocês leram também, tá? A gente não leu juntos, mas eu sei que vocês leram o texto, né? Aquela passagem em que ele está explicando como é que funciona a visão. Tem uma teoria óptica, né, uma teoria da percepção, da visão, né, no Teeteto, segundo a qual vocês lembram, né, saem corpúsculos, eflúvios das coisas, eles entram no nosso olho, eles afetam, né, os nossos órgãos sensíveis, né, isso produz lá o conhecimento, por exemplo, da árvore ou da xícara e assim por diante, né? Parece que ele está começando a falar isso, depois ele muda e começa a falar das letras e palavras, né? Então, é uma passagem que, assim, dá bastante pano para manga, como o nosso objetivo não é erudição platônica, né? A gente não precisa se preocupar tanto com ela. Mas eu quero que a gente leia aqui, na página 103 do texto, 202A, duas páginas, uma página para frente, onde a gente estava, aliás, na página que a gente estava, embaixo da página que a gente estava, já por uma página, né? Ele conclui dessa explicação, que ele vai retomar depois e vai ficar um bom tempo nela, né? Por isso, é o Sócrates falando, né? Por isso, quando alguém forma opinião verdadeira de qualquer objeto, deixa eu aumentar um pouquinho, sem a racional explicação, fica sua alma de posse da verdade a respeito desse objeto, porém sem conhecê-lo. Pois quem não sabe nem dar nem receber explicação de alguma coisa, carece do conhecimento dessa coisa. Porém, se essa opinião acrescentar a explicação racional, então ficará perfeito em matéria de conhecimento. Foi isso que eu vi em teus sonhos ou foi coisa diferente? Tá? Então, ele está, primeiro, reformulando, né, a definição, né? Ele está retomando a definição, tá? E veja, o que o Platão faz, né? Uma das palavras que ele usa para definir o seu método é a tal da dialética, né? Embora a dialética platônica não tenha nada a ver, pelo menos tem a ver, mas, enfim, bem distante, são duas coisas diferentes com a dialética hegeliana, a chamada dialética hegeliana, tá? Mas uma coisa é semelhante nas duas. Uma coisa a gente encontra tanto no texto do Hegel, quando vocês forem ler o texto do Hegel, que é
fascinante, vale a pena, quanto no texto do Platão, que é essa argumentação em espiral, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Parece que ele está dando voltas, né? E volta sempre para o mesmo ponto. Mas, na verdade, não é isso, né? Não é simplesmente uma revolução 360 que para no mesmo lugar onde partiu, né? É muito mais uma espiral, onde você dá uma volta e vai ampliando a cada volta que você dá, né? Sem se afastar, sem partir, né, do mesmo centro, onde tudo pode se reportar ao mesmo centro, aquilo que veio antes, né? E em cada vez que você dá a volta do espiral, então você faz o quê? Você acrescenta uma coisa a mais, um elemento a mais, né? E esse elemento a mais, então, aqui é um progresso na nossa explicação, um progresso ascendente, né? No caso do Hegel, é um progresso, né, que não é ascendente no mesmo sentido do Platão, né? Mas que é ampliativo, que amplia a nossa compreensão, que amplia o nosso estágio, o estágio do nosso conhecimento, do nosso espírito, né? E assim por diante. Então, você retoma aquilo que veio antes com um elemento a mais. E aí, com isso, você dá uma nova, digamos assim, um novo giro nesse espiral, né? E aí fica bem claro isso, né? Uma página antes definiu conhecimento como opinião verdadeira acompanhada de explicação racional. E aqui ele repete isso, mas acrescenta alguns elementos novos que, obviamente, remetem a coisas que a gente já viu aqui no Teteto e também coisas que a gente já viu, por exemplo, no Teteto, que a gente viu aqui no Teteto, que a gente já viu no Meno, tá? Que a gente também pode encontrar, vocês podem ler lá o livro 5º, 6º e 7º da República, na República, por exemplo, né? Primeiro, ligação entre conhecimento e a alma, tá? Essa visão internalista, essa visão que vê no conhecimento algo que está do sujeito, né? É o sujeito que tem a posse do conhecimento e, portanto, o local onde a gente encontra o conhecimento é no sujeito, mais especificamente na alma. Quem é que tem a posse da verdade é a alma. Não é o sujeito, digamos assim, em carne e osso que está aqui, né? Quem conhece não é o Ernesto, o Lucas, a Cristina, o Gustavo e assim por diante, né? Mas quem conhece é a alma racional do Gustavo, da Cristina, do Lucas, e assim por diante, tá? Fica a sua alma de posse da verdade a respeito desse objeto, porém sem conhecê-lo, pois quem não sabe nem dar, nem receber explicação de alguma coisa, carece do conhecimento dessa coisa. E vejam, essa passagem eu acho muito interessante, né? Porque ele fala, olha, não basta você ter conhecimento para você passar conhecimento. Ou não basta, né, querer ensinar para que as pessoas entendam, para que as pessoas aprendam. Tem gente que não está predisposta a aprender. Há pessoas cuja alma está de tal modo embrutecida pelos sentidos, pelos afetos, pela ignorância e pela distância do bem, do bom, do bem, do belo, do verdadeiro, do bom, do belo, do verdadeiro e assim por diante, que ele é simplesmente incapaz de conhecer, tá? Quando vocês tentam conversar com seus colegas e provar para eles que a Terra não é plana ou que vacinas salvam vidas, né? Provavelmente vocês vão encontrar esse fenômeno, né, de uma alma que está fechada ao conhecimento, que não está predisposta ao conhecimento porque lhe falta algum elemento, né? Claro que ele não estava pensando em fake news, né? Mas vejo como a gente encontra sempre coisas interessantes na filosofia, né? Porém, se a essa explicação acrescentar a explicação racional, então ficará perfeito em matéria de conhecimento. Beleza, né? Foi exatamente isso, vai dizer o Teteto. E aí, ele começa a examinar, né? O que a gente vai fazer com essa definição. E começa a apresentar um monte de problemas e dificuldades para essa definição, tá? Pam, pam, pam. Sim, aí tem uma longa passagem, que eu também não vou ler com vocês, que tem a ver com a enumeração
tá? Primeiro ele começa a definir lá o conhecimento, a justificação racional como sendo a união dos elementos simples que compõem alguma coisa, tá? Ele pega o exemplo das letras que formam palavras. Depois, né, ele começa a pensar a explicação racional, o logos, como sendo uma enumeração de todas as partes, né? Aí aparece o exemplo do carro, né? De uma carroça, a gente diria, né? Ah, uma carroça é montada de 100 partes. Se eu souber enumerar 100 partes, as 100 peças que compõem essa carroça, eu vou saber o que é a carroça, né? Não, é claro que não é assim que funciona, né? Então, vejam, o Sócrates dá com uma mão, mas tira com a outra. O que que ele dá? Ele concede que talvez explicar opinião verdadeira com explicação racional seja uma boa definição. Mas o que ele está apontando aqui? Que dizer de fato em que consiste uma boa explicação racional é muito mais difícil do que parece, né? Quando a gente tenta ver o que seria uma justificação aceita por qualquer um, aceita objetivamente, independentemente dos meus pontos de vista particulares, dos pressupostos e assim por diante, fica difícil a gente captar exatamente, a gente pôr a mão em algo que satisfaça o que a gente está procurando, tá? E aí tem essa longa digressão. Aí, tá? Na página 110 do PDF, que é 206 C, tem o comentário, né? Bom, parece, né, que então a gente tem alguns probleminhas para dizer o que é a explicação racional, mas mesmo assim a gente não pode ainda abandonar a ideia de que a explicação de conhecimento verdadeiro mais explicação racional é uma boa definição de conhecimento. Agora, então, o Sócrates vai mudar a linha argumentativa dele, né, e dizer, olha, então vamos ver quais são os candidatos, né, à explicação racional. Aparece a primeira, veja só, aqui em 206D, para mim terá 3 significados, tá? O primeiro consiste em tornar claro o pensamento por meio da voz, com o emprego de verbos e substantivos, fazendo refletir-se, como no espelho ou na água, a imagem de sua opinião na corrente que promana na boca. Não te parece que a explicação seja isso mesmo? Vejam que linda que poética essa explicação do nosso amigo Platão, e pensa no que ele está se referindo. Ele está se referindo ao discurso. Lembra que eu falei que logos, né, discurso no sentido de você falar, né? A apologia do Sócrates, né, era definida na apologia como sendo um megalogos, né, um grande discurso proferido oralmente, né? Bom, o primeiro consiste, então, em tornar claro o pensamento por meio da voz, tá? E aqui outra coisa interessante. A gente não está falando de linguagem aqui, tá? Mas uma coisa que parece que fica mais clara a partir do século XX, né? É que questões semânticas ou questões lógicas mesmo, às vezes têm relevância para discussões que são epistêmicas, que são epistemológicas, tá certo? E, em particular, né, a teoria da verdade como correspondência parece pressupor uma série de coisas. Parece pressupor que os nossos pensamentos que correspondem à realidade também correspondem palavras que permitem veicular objetivamente, com sentido, de maneira não ambígua ou equívoca, esses pensamentos. Tá? Então, a teoria da verdade como correspondência pressupõe não só que quando eu veja que a árvore é verde, a árvore seja verde, mas que eu possa transformar o meu pensamento, que é íntimo, privado, subjetivo, não compartilhado, lembra daquelas coisas que eu falo sobre proposições, né, sobre representações nas aulas de lógica, né, que eu torne isso que está aqui dentro da minha cabeça em algo público, fora da minha cabeça. Como é que eu faço isso? Eu faço isso pelo discurso, né? Eu faço isso pela voz, pelas ondulações do ar, pelo flatus vocis, né, diria o nosso amigo Aristóteles. Tornar claro o pensamento por meio de voz, né? Exprimir meus pensamentos na linguagem, na voz, no falar, tá?
Claro, assim, mais uma vez, essas coisas todas remetem a outras discussões platônicas. Se vocês pegarem o Fedro, por exemplo, do Platão, tem toda uma discussão lá sobre a superioridade do discurso oral sobre o discurso escrito. O discurso oral ele é vivo, ele faz com que o interlocutor pense, com que ele seja ativo. O discurso escrito, a palavra escrita, ela é morta, ela é simplesmente uma espécie de túmulo que eu vou lá e olho e que eu simplesmente recebo passivamente, tá? Então, tem uma razão de ser essa associação direta da razão com a linguagem. A razão é essencialmente linguagem oral, linguagem falada e não linguagem escrita, tá? Tem um livro fantástico que todos vocês deveriam ler, do Eric Havelock, que se chama Prefácio a Platão, né? Em que justamente ele, digamos assim, ele apresenta o Platão a partir da problemática da superioridade da palavra oral sobre a palavra escrita, né? E da contradição performativa, se vocês quiserem, que a gente tem no Platão, né? Porque o Platão diz que a palavra escrita, oral, é superior à palavra escrita, né? A palavra falada é superior à palavra impressa, escrita, né? Porque não tinha impressor, não tinha impressão, né? Mas, o que ele faz? Ele escreve os seus diálogos. Mas o que ele escreve? Ele escreve tratados, né? Ou aulas, como Aristóteles ou os que virão depois. Ele escreve diálogos, né? Então, vejam, ele se move nessa tensão entre justamente a oralidade e a escrita. E o livro do Havelock é todo ele sobre essa relação, que é super interessante no Platão, tá? E veja, aí aparece também essa ideia de o espelho, né? Ou a imagem, né? Bom, primeiro, teoria da verdade correspondencial, mas também uma teoria da proposição. Proposições, de certa forma, espelham o mundo, né? Pensamentos, de certa forma, espelham o mundo, tá? Uma versão muito diferente dessa ideia a gente vai encontrar, por exemplo, no Wittgenstein, quando ele vai dizer que a estrutura da minha linguagem ilustra, né? Espelha a estrutura do mundo, né? Tudo bem, gente? Estou falando bastante coisa, mas já estou me encaminhando para o final. Se tiverem dúvidas, perguntas, podem me interromper, senão vamos em frente. Desse modo, todos os que formam uma opinião verdadeira associam a alguma explicação, não podendo haver nenhures em nenhum lugar, né? Opinião verdadeira sem conhecimento. Aí vem a segunda possibilidade de o que é razão, que é mera enumeração. E, finalmente, a gente chega na terceira possibilidade, a terceira grande definição do que seria dar uma razão, dar uma explicação, dar um logos, né? E essa aqui parece que é a melhor, o melhor candidato, né? E está aqui, então, na página 112 do PDF, página 207 A, B, B para C, tá? Vou tomar uma... A este modo, dirá também que formamos a opinião certa a respeito do carro de guerra, o exemplo da enumeração. Mas só quem estiver em condições de acompanhar a essência do carro, né? E agora então aparece a palavra essência. Eu não olhei no texto grego para ver o que é isso aqui, tá? Talvez ousia, não sei qual palavra que ele está usando, tá? Talvez uma coisa com on, com toon, com ser, né? Eu não sei bem qual a palavra que ele está usando, vamos usar a essência aqui. A essência do carro, com a enumeração completa das 100 peças de fabricação, é que, pelo fato mesmo desse conhecimento, adicionou a explicação racional à opinião verdadeira, trocando assim sua condição de simples entendido pela de técnico da essência do carro, visto haver percorrido com o todo a enumeração de suas partes, tá? Aqui a gente tem, então, apontada a terceira possibilidade. Eu tenho uma justificação, um logos, quando eu sou capaz de oferecer ou de conhecer a essência da coisa. Eu posso explicar que algo é belo quando eu conheço a essência da beleza, quando eu conheço as ideias, tá? Vejam que ele não se refere às ideias aqui. Quem está colocando isso sou eu, mas provavelmente
é a explicação mais razoável que a gente pode dar aqui. Vocês podem perceber que um termo que não aparece, pelo menos não aparece nunca de modo central aqui, é ideia, é eidos, né? É forma, e assim por diante. Volta lá a explicação de palavras, explicação das letrinhas, né? Como é que as letrinhas podem nos enganar se a gente juntar elas erradas, tá? Aqui, conclusão dessa argumentação toda. E aqui, né? Então, 114 do PDF ou 208B. Peraí, não, 208C. Vejamos o que ainda resta aquelas três definições, aquelas três candidatos à explicação do que é a explicação racional, quando dissemos que uma teria de ser adotada como definição de explicação racional por quem considerasse conhecimento como opinião verdadeira aliada à explicação certa, tá? Bom, a gente tem três possibilidades, qual delas, né, a gente vai poder adotar aqui? Spoiler, no final eles não adotam nenhuma, e é por isso que o diálogo é aporético. Mas também, vejam, não é um diálogo aporético de modo completamente negativo ou completamente socrático, né? A gente não chegou numa definição satisfatória, mas não foi totalmente descartada, né, que essa seja uma definição adequada, uma definição correta, tá? Ele é um diálogo, se a gente quiser, medianamente aporético, medianamente socrático, tá? Ele é mais comedido na sua negatividade do que os diálogos de juventude, né? Até porque não é mais um diálogo de juventude. É oportuna lembrança, diz o Teeteto, ainda falta essa forma. A primeira, por assim dizer, era a imagem do pensamento na palavra, né? Então, a primeira, imagem do pensamento na palavra. Talvez o logo seja simplesmente eu trazer o que está dentro de mim para fora, tá? Mas como? Não é de qualquer jeito, não pode ser mera numeração, talvez seja a descrição da essência, ou vocês já devem estar imaginando onde é que a descrição da essência leva a gente, a construção de uma boa definição, a construção de uma resposta satisfatória, o que é, tá certo? Que a gente não tem ainda, mas que, como já disse, não está descartado que possa ser dada, tá certo? Bom, e aí? Mais uma crítica, tá? Vamos passar por isso aí, já chega no final. E aqui, tá? A gente já pode usar isso aqui para encerrar, tá? Aqui ele começa a discutir, bom, como é que a gente vai fazer para definir o que é a essência de uma coisa? Ele aponta para dizer o que é a essência de uma coisa, identificando o que é universal, mais a diferença, tá? Isso aqui é a famosa teoria aristotélica da definição, pela qual a gente define as coisas, né, pelo seu gênero, espécie, diferença específica, próprio. Na verdade, são 5, eu estou esquecendo um, tá? Mas é gênero, né, onde a grande classe a qual algo pertence, espécie, o tipo ao qual aquele pertence, então, digamos, gato, né, é o gênero, felino é o gênero, gato doméstico é a espécie, a diferença específica é ser sem raça definida, digamos, e finalmente o próprio, aquilo que torna ele aquilo que ele é, digamos, ser um gato gordo, como esse gato que eu tenho aqui, que é o Vlado. E tem mais um que agora não lembro, o Porfírio, quando fala dessa definição do Aristóteles, chama das as quinque voces, né, do Aristóteles, as 5 vozes do Aristóteles. Eu não lembro agora qual é está faltando uma, que eu não lembro qual é, mas enfim, são 5 coisas que eu tenho que ter para definir corretamente um termo. O Platão está apontando aí para a origem dessa definição. Embora não tenha uma teoria lógica no Platão, muito daquilo que Aristóteles vai desenvolver nos seus analíticos, no seu órgão, é apontado em várias passagens do Platão. Por exemplo, no Sofista, por exemplo, no Político, por exemplo, no Protágoras. Por exemplo, aqui, quando ele diz que para definir essência, eu tenho que procurar o gênero e a diferença, o próprio que faz algo dentro daquela classe ser aquilo que ele é, e é aí que eu conheço a essência, tá? Bom, Sócrates aponta que há dificuldades também para fazer isso,
e eles, felizes, se encaminham para o fim do diálogo. Amanhã, Teodoro, voltaremos a encontrar-nos aqui mesmo, tá certo? Diferentemente dos outros diálogos platônicos, onde essa progressão temporal se realiza, tá? Por exemplo, agora talvez não esteja dizendo totalmente certo, né? Mas, por exemplo, o Críton, o Fédon e o Críton, Fédon e Apologia, né? Não sei. Bom, mas Apologia depois. O Críton, o Fédon, enfim, são uma sequência temporal, né? Um é no dia seguinte do outro. Quando o Críton acaba, no dia seguinte já começa o Fédon, né? Aqui tem vamos nos encontrar amanhã mesmo, mas eles não voltam a se encontrar amanhã mesmo, né? E tanto que os diálogos que vêm depois, né, não retomam, de fato, essa discussão. Por exemplo, Protágoras, né, por exemplo, Timeu, eles já estão em um outro momento. Em um momento mais construtivo no Timeu, nas leis, que ele tem, digamos assim, dar uma forma ao seu sistema, né, inclusive com a cosmologia no Timeu, e, por outro lado, os diálogos que parecem colocar em dúvida todo o resultado anterior da argumentação, inclusive essa que foi apresentada aqui, como, por exemplo, o Protágoras, tá certo? Bom, então, com esse finalzinho, né, do TT, a gente pode também encerrar nosso encontro de hoje, né? Não voltaremos amanhã, voltamos semana que vem, mas quiserem conversar, tirar dúvidas, fazer observações, estou aberto a isto. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Vocês leiam, espero que todos já tivessem lido o texto. Se não leram, leiam o texto, vejam essas coisas que eu apontei para vocês, tá? Se tiverem passagens que estão obscuras, podem me perguntar, se vai ser para semana que vem, ou como fizeram hoje, tá? E a gente tenta responder. Mas, em princípio, então, vamos encerrar aqui nosso Platão. E com tudo isso que a gente já tem, com esse material de fundo, né? Esse vocabulário e esse panorama conceitual, e vamos entrar nos modernos, tá? Para a semana que vem, a gente já vai, então, começar a ler os textos do Descartes, do Kant e de mais alguém que eu vou decidir ainda qual vai ser, tá? Mas para a semana que vem, quem já tiver as meditações metafísicas, pode ir lá dando uma lidinha, podem ler o discurso do método também, que é super curtinho, você lê em 2 horas, nem isso, tá? E é uma delícia. Mas comecem se quiserem começar a ler alguma coisa, comecem a ler as meditações metafísicas, tá? Do Descartes. Eu vou postar para vocês no material, lá nas atividades, deixo alguma edição. Eu tenho a edição dos Pensadores, mas eu acho que eu só tenho as 3 primeiras meditações na edição dos Pensadores. Eu tenho uma outra edição que eu acho que é a do Fausto Castilho, se eu não me engano, que está completa, mas é ruim de olhar porque ela é bilíngue, tá? Mas enfim, eu vou ver qual eu deixo lá. Eu deixo uma edição das meditações que preste para vocês trabalharem, tá? Se não podem, se tiverem a de vocês, físico ou PDF, podem começar a ler, tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Então ficamos por aqui e na semana que vem nos encontramos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Esperamos que até lá a internet ainda funcione, né? Parece que ela estava quase parando de funcionar, está todo mundo desesperado. Funcionou, tá? Então é isso, gente. Até logo. Boa noite a todos. Vou encerrar a gravação e vou fechar a reunião. Até mais.